apareceu. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Camilo, estou aqui fazendo a abertura oficial do nosso webinar de SEO. Queria saber de vocês aí se vocês estão conseguindo me ver, se estão conseguindo me ouvir. Manda um ok para a gente, se você está me ouvindo e me vendo, só para a gente ter certeza que a nossa transmissão vai funcionar corretamente aqui. A gente usa uma plataforma que é Eventuals. Eu vou passar só alguns recadinhos básicos aqui para a gente poder começar, tá bom? Primeira coisa, as perguntas, quando vocês fizerem perguntas, coloquem sempre hashtag na frente e faça a sua pergunta. Após você fazer a sua pergunta, a gente vai ter toda a lista delas aqui e a gente vai responder no final do treinamento. Tá? Outro ponto importante é que, se porventura a transmissão travar, né, ela pode oscilar por conta da conexão da internet de cada pessoa, basta você dar um F5 e você atualiza a tela. E aí a gente, então, continua o treinamento normalmente. Se porventura você perder algum detalhe, o treinamento fica gravado e vocês vão ter acesso depois. O material utilizado também para o treinamento, ele também vai ficar disponível para vocês fazerem download. Ok? E, por último, no final do treinamento, no final do webinar, vocês vão encontrar na própria tela aí de apresentação um link para uma pesquisa. É muito importante que você responda essa pesquisa, é bem rápida e simples, porque é através dela que a gente vai buscar melhorar nossos conteúdos, os horários, enfim, através dessa pesquisa que a gente vai estar buscando aqui uma melhoria para os nossos treinamentos. Ok? Eu sou o Camilo, esqueci de falar no começo, sou responsável pela área de comunicação com os sellers. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um minutinho e a gente começa aqui, então, o nosso webinar de SEO. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Sou o Rafael, analista de SEO aqui do Magazine Luiza, e dou foco mais, né, para as demandas de marketplace. Hoje, como o Camilo falou, treinamento de SEO para a gente conduzir aí as melhores práticas, né, de venda, proporcionar aí para vocês uma boa experiência de compra, né, como que você vai estruturar o seu site, criar conteúdos relevantes para você dar uma boa experiência de compra para o seu usuário, dar retorno de vendas melhores para o seu site e decisão de compra para o seu usuário, ok? No treinamento de hoje, as abordagens vão ser mais relacionadas ao conceito básico do que é o SEO, né? Para quem ainda não tem conhecimento sobre o assunto. E a partir de a gente conduzir essa parte dos primeiros conceitos, a gente vai dar algumas dicas também com relação à criação das descrições, né? Como você pode criar uma descrição adequada para os seus produtos no site, como você vai criar a estruturação do seu menu em categorias, subcategorias, e com relação à importância do conteúdo para a conversão das vendas do seu site, ok? Parece que tem algum defeito de apresentação, não? Pode conviver? Como o Camilo falou, a gente disponibiliza também um espaço de perguntas, que é só colocar a hashtag e a pergunta que você precisa fazer no caso desse treinamento, ok? Para melhor apresentação, no caso, a gente vai responder as perguntas mais para o final do treinamento. Mas caso eu identifique alguma pergunta que faça relação aí com o assunto que a gente está desencadeando, eu posso estar respondendo, ok? Ok? Vamos continuar, então. Então, assim, o treinamento está mais relacionado com a boa experiência que você vai dar para o seu usuário, como eu informei, né?
Então, vamos começar ele? Qual é o conceito, né, do SEO? O SEO ele é uma sigla para Search Engine Optimization, que nada mais é a otimização dos motores de busca. É no caso, o principal motor de busca que a gente vai tratar hoje é o Google, ok? Mas existem vários outros motores. E como a gente vai fazer a otimização para estar bem posicionado nos buscadores? Existe um conjunto de práticas, né, para a elaboração do seu site, para que assim você seja bem posicionado entre os principais resultados orgânicos, ok? Você desconsidera a parte de patrocínio, enfim, DLA e derivados, e você considera somente os resultados orgânicos da pesquisa. Então, para que você tem que estar bem posicionado nos resultados orgânicos? Para quê? Para você conquistar ali novas visitas, trazer mais clientes para o seu site. E como que você faz essas práticas? Né? Como que você vai elaborar o seu site para essas práticas? É um conjunto de fatores, são várias questões que você tem que pensar na hora de você construir tudo isso. Então, o que é? Uma análise aprofundada do assunto que você vai colocar no seu site, quais são os produtos que você vai arquitetar ali para disponibilizar para o seu cliente, quantos produtos está disponibilizando, a arquitetura do site na criação do menu bem estruturado, né? O conteúdo que você vai proporcionar para ele com relação aos produtos, você vai conduzir ali, você está colocando ali disponível uma boa ficha técnica, uma boa imagem, enfim. As palavras-chave que você está colocando ali na descrição ou na ficha técnica, né? O tráfego que você vai trazer para o seu site ali, disponibilizando para o cliente, e outras otimizações que estão mais relacionadas às melhorias técnicas mesmo do seu site. Isso com relação a mais formação da tecnologia de informação mesmo, a parte de TI, isso com relação ao retorno que você está dando de atualização do seu site, quanto tempo a página vai demorar para carregar. Então, todos esses fatores estão relacionados a ter uma elaboração adequada para o seu site. Então, qualquer fator nesse sentido, você está trabalhando em SEO. E SEO você vai estar bem posicionado, no caso, na pesquisa, ok? Então, como eu falei, existem vários buscadores, né? Vários motores de busca, mas a gente vai focar no Google. Por que a gente vai botar no Google? Hoje, no Brasil, a cada 100 buscas que são feitas na internet, 94 estão feitas no Google. Okay? Então, hoje ele é referência, líder de mercado. Acho que isso está claro para a maioria das pessoas. Caso não esteja, realmente esse é o fator. Okay? Ele o Google hoje ele é o líder de mercado, então a gente vai focar mais nele. Então, como funciona, como que o Google faz para posicionar ali o seu site entre as primeiras pesquisas, no caso, né? Ele possui um algoritmo que interpreta todos os sites, né? Do universo ali da internet, ele vai interpretar todos os sites através de um robô. Esse robô, desse algoritmo, ele vai procurar a informação, né? Assim que ele encontra, ele classifica ela através do que você está proporcionando, né? Através de conteúdo, através, igual eu falei, de uma página que carregue rápido, que tenha todo um retorno interessante para o seu usuário. A partir desse momento, ele faz uma classificação, né? E aí ele vai posicionar os que são mais relevantes para o usuário do Google, ok? Então, assim, se você está mostrando para o usuário que procura mouse, que você tem os produtos adequados para ele, uma estrutura correta de menu, essas coisas, ele vai entender que o usuário ele vai estar num site conceitual, que tem bastante coisa, que vai oferecer ali um conteúdo relevante para o seu usuário. A partir disso, ele vai classificar o seu site entre os primeiros da pesquisa. Então, o conceito principal é você estar bem posicionado e, de preferência, entre a primeira página, no máximo, assim, segunda página, você já vai estar começando a perder relevância. Então, sempre entenda que você tenha que estar entre nas primeiras colocações ali. E como que você vai atingir um resultado positivo, né? Para estar bem posicionado em algum site de busca. Você tem que estar bem preparado em SEO. Então, mais para frente, a gente vai dar algumas dicas específicas de como estar bem preparado, ok? Primeiramente, é interessante que você pense nos seus usuários. No primeiro conceito de SEO,
tente descartar que você precisa estar bem posicionado. Eu tenho que estar entre os melhores lugares do Google, o Google tem que identificar isso. Pense primeiro como um usuário. Então, como que o usuário ele vai pesquisar o produto no seu site? Será que se você está oferecendo ali um caminho adequado, se você está colocando uma categoria interessante, relevante, palavras-chave interessantes, uma subcategoria bem arquitetada, se você tem bastante produto no seu site, se você está apresentando do seu produto, ele possui uma ficha técnica legal, se ele possui uma imagem que mostre realmente os pontos principais desse produto, ok? Então, é interessante que você pense como um usuário. Por quê? Além disso, quando você pensa como um usuário, você informa todas essas questões conceituais para o seu usuário, o buscador ele vai entender que o seu usuário realmente vai dar relevância para o seu site. Quando eu falei do robô, antes dos slides anteriores, esse robô está cada vez mais tendencioso a agir como um usuário. Então, não é simplesmente um algoritmo aleatório, tá? Ele vai entender, ele está cada vez mais aprimorado a agir como um usuário. Então, por isso que você tem que estar disponibilizando um conteúdo e dê um retorno interessante para ele. Por quê? Aí você precisa pensar ali numa hierarquia clara, né, das suas páginas. Então, conceituar ali, arquitetar bem o menu do seu site, né? A estruturação, visualmente falando, do seu site também é muito importante, ok? E, além disso, você precisa criar páginas que contêm informações relevantes, ricas, né, úteis, que descrevam realmente o conteúdo que você está passando ali de informação. Porque se você diferencia uma página, vamos supor, você vai ter uma categoria de móveis e você começa a apresentar notebooks dentro dessa categoria, o seu usuário já vai estar confuso na situação. A partir do momento que cria essa confusão, você vai perder relevância. Okay? É um exemplo escrachado mesmo, mas para que seja identificada realmente essa informação. Então, tenha informações ricas e úteis para que você descreva o que você está passando para o seu usuário. Então, agora, a partir desse momento, essa parte conceitual do que é SEO, já está ficando para trás, e a gente vai estar dando um foco maior em como você vai produzir um conteúdo, isso para e-commerce, ok? Para essa questão mais da parte de internet mesmo, de venda, né? Essa parte de conteúdo a gente vai estar dando um foco maior a partir de agora. Então, caso alguém tenha alguma dúvida com relação a conceito, a gente passou de uma maneira bem abrangente, bem assim, rápida, não aprofundamos muito nessa questão, mas caso alguém tenha alguma dúvida, é só mandar aí com a hashtag. E agora a parte de conteúdo do site, que você vai proporcionar, a gente vai montar com relação à descrição, a ficha técnica e a imagem que você vai oferecer para o seu usuário. Ok? Então, como que você vai criar uma descrição do seu produto? Primeiramente, você precisa entender como que o consumidor ele vai buscar o seu produto. Ok? E a partir disso, você também tem que ter em mente que você precisa suprir uma carência, que é a diferenciação de uma questão de loja física, onde o cliente ele já vai ter um retorno do vendedor ali para tirar qualquer dúvida que ele tiver, e além disso ele pode tatear o produto, ele vai ter o produto nas mãos dele para decisão da compra. Então, é interessante que você tenha essa primeira informação em mente, suprir uma carência com relação ao universo tecnológico, né? Assim, a pessoa não tem o contato com o produto, que ele precisa de informações mais claras para que ele faça a decisão da compra dele. Para você entender como o seu consumidor vai buscar o produto, hoje o Google ele oferece algumas ferramentas que faz você entender como que está o comportamento dessas buscas das pessoas, tal, como essas pessoas estão buscando os produtos na internet. Essas ferramentas que o Google oferece são o Google Trends e o Google AdWords, que são ferramentas que passam a identificar quais são as palavras mais buscadas. Tá? A partir disso, você precisa entender também qual que é a ordenação e a combinação dessas palavras para colocar na sua descrição. Então, um exemplo, eu tenho uma geladeira Brastemp no meu site.
como que eu vou colocar uma descrição? Eu coloco geladeira Brastemp Frost Free, eu coloco Brastemp geladeira Frost Free, ou eu vou colocar geladeira Frost Free Brastemp? A gente vai entrar no detalhe daqui a pouco, tá? Mas isso é uma questão que sempre acontece como uma dúvida. Só um adendo, antes da gente dar continuidade. Os exemplos que eu estou dando aqui, eles são mais genéricos, o que mais tem dúvidas. Eu sei que tem lojistas que têm produtos muito específicos, então cada um vai saber identificar melhor ali uma combinação certa dos seus produtos. Mas essa informação serve para todo esse tipo de produto, porque as ferramentas elas vão identificar ali quais são as palavras mais buscadas, qual que é o retorno disso. Então, você saber trabalhar as palavras-chave adequadas nessa questão da descrição já é um fator primordial, ok? Além dessas questões que estão relacionadas com a ferramenta mesmo, com as buscas, as palavras-chave mais buscadas, é interessante que você faça um trabalho mais analítico, né? Que você estude como que seus concorrentes estão apresentando os produtos dele. Então, vamos lá, você vai abrir, por exemplo, abra uma aba anônima no navegador, porque a anônima você vai desconsiderar todo o cache de informação, ok? Então, a gente indica que sempre seja aberta a aba anônima para desconsiderar qualquer caminho que você fez e o Google fazer uma pesquisa mais tendenciosa. Com a parte anônima, você desconsidera todas as informações. Então, você vai lá, busca como que o meu concorrente está apresentando a geladeira Brastemp dele, tá? Aí você vai entrar entre os principais resultados que aparecerem na primeira página e entre mesmo no produto dele, verifica como que ele organiza esse produto no site dele, qual que é a estruturação do menu que ele faz, como que ele coloca em subcategoria, as informações que ele está passando ali para o usuário dele, como se a ficha técnica dele está completa, como que ele disponibiliza essa ficha técnica, ok? Então, é interessante que você faça realmente um trabalho mais analítico, mais pontual mesmo de cada produto, para que você passe a ter uma concorrência, tá? E quais são ali a ordem das informações que ele está apresentando. A partir disso, você não vai fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V desse conteúdo que ele está tendo no site dele. Mas você pode garantir que algumas informações que ele apresenta, a maneira que ele apresenta, você também passa a colocar no seu site, no seu produto, ok? E também pensar numa questão mais analítica e tentar fazer um diferencial daquilo. Para que assim, às vezes, você passe a ser até mais, lá na frente, você passe a ser mais relevante que esse seu concorrente, ok? Então, caso você não tenha em mente como trabalhar isso, passe a fazer um trabalho mais analítico também, além de usar as ferramentas que o Google já oferece. E algumas dicas agora com relação mesmo à montagem dessa descrição, ok? A gente, como experiência, a gente informa que assim, é interessante que você construa um título usando no máximo 100 caracteres, ok? Existem produtos que é interessante colocar vários tipos de informações, então por isso que você precisa ter em mente ali colocar no máximo 100 caracteres. Por quê? O Google, a partir desse limite, ele, na pesquisa mesmo, no retorno da pesquisa dele, ele passa a cortar essas informações, ok? Então, é interessante que você sempre mantenha esse limite aí no corpo de textual mesmo. E aí, quais informações que eu vou colocar na minha descrição? Então, tente trabalhar a partir do retorno que você teve ali do Google Trends ou do Google AdWords, quais são as palavras mais buscadas e utilize ali mais para a esquerda, né? Mais para o título, mais para o começo do título da sua descrição. Então, de uma maneira mais assim genérica mesmo, o que mais é trabalhado geralmente é o tipo do produto, ok? Seguido da marca e em seguida os atributos que você oferece desse produto. Então, no caso, o exemplo da geladeira. Geladeira, Brastemp, Frost Free, ok? Nunca faça um título todo em caixa alta. Por quê? A questão da caixa alta é mais por uma questão visual mesmo, tá ok? E padronização também. É interessante que você sempre mantenha uma descrição mais limpa, ok? Você colocar ela em caixa alta, você também vai atrapalhar ali visualmente o desenho, no caso, ok?
E em termos estrangeiros, no caso. Por quê? Você está vendendo um produto no Brasil. Okay? Com exceção de alguns tipos de produtos que são mais conhecidos pela língua estrangeira, no caso, o exemplo claro, recente, é o spinner, né? O hand spinner. Ninguém vai procurar assim, um rodador de dedo lá, né? Então, você pode colocar spinner porque é um termo que está muito buscado. Então, assim, a depender do produto, você pode utilizar. Mas é interessante que você sempre trabalhe como termo em português, ok? Não duplicar informações no título, principalmente com relação à marca do produto, que é uma coisa mais usual, né, que a gente se depara bastante. E por quê? Porque se você começar a duplicar essas informações, você vai acabar com os seus espaços de caracteres. Então, é interessante que você sempre trabalhe informações o máximo de informação possível, tá ok? E desconsidere o que você já falou. Né? Então, assim, mesmo que você tenha uma geladeira Brastemp, a Brastemp é uma marca de referência. Então, eu vou colocar várias vezes para mostrar que a minha geladeira é Brastemp. É desnecessário. O Google já entende que você está vendendo ali o produto, ele já pega o termo, já cria ali uma relevância para o seu termo. E com relação à marca também, é interessante que você apresente ela sempre com o nome correto. Por quê? Você vai saber trabalhar isso no filtro da marca, no seu site mesmo, né? O filtro deve sempre puxar sempre os produtos com a grafia correta. Se você apresentar, por exemplo, Black & Decker, que tem várias derivações aí no exemplo, você vai colocar o E comercial, ele por extenso, ou só Black Decker, né? Que é, às vezes, o nome incorreto da marca. Então, sempre trabalhe isso, né? São conceitos bem básicos mesmo, mas que às vezes acaba criando uma confusão e acaba prejudicando ali, seja no filtro da sua marca, ou até mesmo na navegação do seu site, ou até mesmo na busca que você vai ter como relevância mesmo. Evitar também colocar muitos caracteres especiais na sua descrição. Caracteres como o hífen, o traço, no caso, a barra, pontuação, essas coisas. Evite colocar muitas vezes. Por quê? Também pela mesma questão do espaço de caracteres de limite que vai apresentar na busca mesmo. Como tem 100 caracteres, é interessante que você sempre trabalhe ali por extenso. E também por manter uma padronização também no seu site, visualmente falando. Ok? Ainda com relação à descrição, existe uma questão pontual que é descrições diferentes para o mesmo produto. O que é, no caso, né? Existem alguns produtos que são conhecidos por nomes diferentes, mas que se trata da mesma coisa. No caso, geladeira e refrigerador. Se você pesquisar no Trends ou no AdWords, você vai ver que o retorno das duas palavras é muito grande. Okay? Então, muita gente pesquisa como geladeira, mas também muita gente pesquisa como refrigerador. Então, o que fazer nesse caso? Pode colocar na descrição geladeira / refrigerador e aí continua com as outras informações, a marca, tipo e atributos, né, no caso. E aí um outro caso também é com relação a como as pessoas costumam chamar por região alguns tipos de produto. A gente pegou um caso que na verdade era de um lojista mesmo, que ele vendia mesas de Pibolim, né? Aqui no estado de São Paulo, muita gente trata como mesas de Pibolim. Em outras regiões, ele é muito conhecido como mesas de Totó, né? Então, a dúvida dele era, eu vou então subir no meu site o mesmo SKU e vou colocar um produto como mesa de Totó e o outro eu vou colocar como mesa de Pibolim. E aí, beleza, vou manter assim. Aí a gente fez esse trabalho e disse, não, realmente não é interessante que você suba 2 produtos iguais no seu site. E aí também é o mesmo recurso que a gente apresenta como geladeira e refrigerador, você também pode utilizar nessa descrição como mesa de Totó / Pibolim. Okay? Por quê? Você não vai gerar uma concorrência entre os seus 2 produtos no seu site. A relevância você vai trazer sempre para um único produto, independente do termo que você está colocando. Okay? Então, são casos mais pontuais, mas que fazem sentido nesse momento. A partir de agora, a gente vai dar algumas dicas com relação a como você vai arquitetar o seu site, né? Criar um menu adequado de categorias e subcategorias. Okay? A gente pega, principalmente, por tratar de sellers muito específicos, se depara com muitas questões onde a gente não consegue trabalhar ali uma arquitetura, puxar o produto do seller para uma arquitetura correta da nossa, ali, do nosso mapeamento.
Por quê? Algumas informações, algumas subcategorias são muito genéricas, tá? Então, isso é uma prática um pouco ruim na hora de você estruturar o seu menu do seu site. O que seria uma subcategoria muito genérica? Você montar um nome na sua subcategoria como outros, ou produtos variados, né? Esse mesmo termo no caso. O que seria outros? O que seria produtos variados? Sei lá, colocar vários produtos diferentes na mesma subcategoria, isso você não vai se tornar relevante nesse caso, sua página não vai ter relevância nenhuma. Porque ali naquela página o cliente pode encontrar de tudo, e aí às vezes ele pode encontrar o que nem precisa, enfim. E às vezes ele já está especializado em procurar alguma coisa que ele precisa, ele não vai encontrar nessa subcategoria. E também com relação a ter uma subcategoria com produtos muito variados, né? No caso similares, desculpa. Produtos muito similares ou que são substitutos um do outro ali. Um exemplo, pendrives e HD externo. Se for ver, eles têm a mesma função, né? São produtos para armazenamento. E como que você vai fazer isso? Eu vou estruturar ele. Pendrives e HD externo? Não é muito relevante essa questão, por quê? A partir do momento que você cria uma subcategoria com os dois termos, você colocar muitos HDs externos e poucos pendrives na sua estruturação, eu, como cliente, se eu estiver procurando um pendrive, eu vou demorar para encontrar nessa sua subcategoria. E a impaciência gera um problema para que você torne relevante também. Então, se ele demorar para encontrar o produto, ele vai sair da sua página rápido. E isso dá um retorno negativo, tá, ok? Para o Google. Então, quais são os caminhos adequados para você estruturar a sua subcategoria ou a categoria do seu site? Um exemplo aí básico, se eu vendo uma linha de decoração no meu site, eu vou criar uma subcategoria decoração e colocar tudo lá que eu tenho de decoração. É interessante que você crie uma mestre, né? Decoração. A partir dessa mestre, você passe a arquitetar ali embaixo dessa subcategoria principal, quais são os produtos que você apresenta também. Então, se eu tenho quadros, bastante, sei lá, 50 quadros no meu site, eu vou criar uma subcategoria embaixo de decoração, informando que eu tenho bastante quadros. Você vai colocar somente esses quadros lá. Ou até mesmo luminárias ou outros itens mesmo que você vai estruturar na sua subcategoria. Tá? Porque ali você vai dar uma boa experiência para o seu usuário vai identificar que nessa subcategoria ele vai realmente encontrar os quadros, e aí você vai melhorar ali o desenvolvimento do seu site mesmo. Ali o seu cliente vai encontrar o que ele realmente está precisando, ok? E no caso de uma subcategoria similar, é interessante que você faça a quebra. Mesmo que você tenha menos HD externo e poucos pendrives, é interessante que você faça ali essa quebra, tá, ok? Porque você vai dar mais foco nesse sentido. Agora, com relação à importância do conteúdo mesmo que você vai oferecer para o seu usuário, né? Para ter uma conversão de venda interessante ali, melhor para o seu site. Como eu falei anteriormente, existe uma questão aí que existem informações que o consumidor precisa que são muito relevantes para ele, até mesmo porque ele não tem um contato com o vendedor, ele não está ali na loja física vendo o seu produto, né? Então, é interessante que você evite somente o conteúdo do fabricante. Você vendendo um produto de um fornecedor, ele vai te dar informações mínimas, ou às vezes não vai te dar nenhuma informação sobre o seu produto, sobre o produto dele, tá, ok? Ou então, se você ficar limitado também a utilizar as informações do fornecedor, do site do fornecedor, você vai também estar com pouca relevância, porque você vai estar copiando um conteúdo que não está trazendo nenhum diferencial para o seu site. Tá, ok? Então, é interessante que você trabalhe ali, entenda sobre o seu produto, como um vendedor mesmo de loja. O cara estuda aquele produto, ele vê os diferenciais dele, e a partir disso você vai disponibilizar no seu site, através de uma boa ficha técnica, através de uma imagem bem produzida e uma ficha técnica completa com as informações primordiais, você vai se tornar um diferencial, ok? Mesmo que as informações às vezes sejam as básicas, é interessante que você mostre ali e tente identificar o que pode ser um diferencial de venda, ok?
Um exemplo aí na apresentação é de uma cliente que estava precisando de uma informação específica da dimensão da caixa. São informações, assim, mínimas, né, que às vezes você precisa colocar e no site não estava constando, no produto que ela estava vendo não estava constando nada. O que pode acontecer nesse caso? Se a pessoa está lá procurando o produto, ela está lá, ela decidiu que seria aquele produto, mas que ela precisa saber a informação da dimensão dessa caixa, ela vai procurar num site concorrente ou vai procurar de novo no Google aquele produto, ok? Ela vai entrar num site do fornecedor de um concorrente. Se o concorrente apresentar a informação, pode ser que ela nem volte mais para o seu, ok? Isso é um fator muito prejudicial, né? Então é interessante que você sempre apresente o máximo possível de informações que você veja como um diferencial ali de venda do seu produto. Especificamente agora, tratando sobre a imagem que você está oferecendo, a gente tem algumas limitações, né? Até mesmo para a subida no e-commerce, aqui na questão de integração do seller para o Magazine Luiza, mas que são informações que são primordiais na hora de você colocar o seu produto no site também, ali, as imagens do seu produto. No caso, assim, informações ruins de imagem. Evite enviar a imagem, um SKU, no caso, sem a imagem, ou um arquivo JPEG, no caso, onde você vai informar que não tem imagem não disponível. Um exemplo clássico. Okay? Melhor você, sempre produzir uma imagem. Se você não tem, se o fornecedor não te deu a imagem, não tem uma produção desse produto, tente fazer a produção assim, individual mesmo, sabe? Contrate um estúdio, procure sempre trabalhar de maneira adequada esses produtos. Não enviar a imagem do manual do produto como uma imagem principal do seu produto, porque a começar que o manual dele já vai estar dentro da ficha técnica, na maioria das vezes, ok? Outro exemplo clássico, errado, marca d'água na imagem. Como eu produzi esse produto, ou como esse produto é do meu site, eu vou colocar uma marca d'água mostrando ali a logo do meu site. Né? É desnecessário, isso é um impeditivo, ok? De ativação de SKU, além de você estar prejudicando a visualização do seu produto, ok? E também evitar não, né? A gente pede para que não seja enviado nenhum produto com a cor diferente de fundo que seja diferente da cor branca. Por quê? A maioria dos e-commerce, e até mesmo o Magazine Luiza, plano de fundo, background do nosso e-commerce, ele é na cor branca. A partir do momento que você utiliza imagens que são diferentes dessa tonalidade, você vai passar a apresentar uma imagem quadrada na vitrine, ok? Isso prejudica na hora da visualização mesmo, até mesmo por uma questão de padronização ali do seu site, ok? Então, quais são as boas práticas de imagem? Sempre enviar uma imagem com uma resolução mínima de 800 por 800 pixels, ok? E uma máxima de 2.500 por 2.500 pixels, ok? Até essa limitação, tá? E aí, nesse sentido, se você estiver apresentando uma imagem com 2.500 por 2.500, você está apresentando uma imagem sensacional, com qualidade muito boa para, né, o segmento de e-commerce mesmo, para a parte de internet. Além dessas imagens estarem nessas dimensões, é importante que você faça a apresentação de detalhes diferentes, tá ok? Mostre 3 sei lá, 5 imagens no mínimo, com ângulos diferentes. Por quê? Quanto mais detalhes você der do seu produto, mais noção do produto real ali o cliente vai ter, ok? Como ele não está vendo fisicamente o produto, é interessante que você mostre os diferenciais. No caso, por exemplo, da categoria de móveis, você apresentar um guarda-roupa, se você colocar só o guarda-roupa fechado, beleza, vai estar lá como ele é o guarda-roupa fechado. Mas na hora de uma decisão de compra, o cliente precisa saber como que é o interior desse produto, ok? E até pontos mais detalhados mesmo, como que é a maçaneta, quantas gavetas ele tem, como que elas estão disponíveis ali no produto, como que esse produto é montado, enfim. Então, é interessante que você sempre passe a apresentar vários detalhes, mostrar quanto mais detalhes, melhor, tá, ok? Dessas imagens do seu produto. Porque aí você está realmente mostrando ali um fator de decisão de compra. Outro ponto que a gente também indica é que faça uma produção, talvez, de uma imagem ambientada,
ou uma imagem humanizada para dar mais informação do produto, às vezes pelo tamanho dele, tá ok? Ou como ele vai ficar disponibilizado mesmo assim no ambiente, ok? E aí é um ponto importante saber diferenciar uma imagem ambientada e uma imagem humanizada de uma imagem de cor de fundo diferente, tá ok? Isso é diferente de a gente estar falando de um plano de fundo na cor preta, tá? O plano de fundo numa vitrine fica uma coisa ruim. Ele, numa imagem ambientada, vai gerar um decisor de compra também. Okay? Aí, nesse slide, já estou dando uma exemplificação do que é uma imagem mais adequada. No caso de um pneu, por exemplo, tá? É porque tem um exemplo errado no slide seguinte. Mas, você fazer a fotografia de um produto num ângulo diferente, já é um fator de, assim, visualmente falando, muito importante. Nesse caso do pneu, você consegue identificar a dimensão dele, tá? numa única imagem, okay? Num único clique. Você consegue identificar a dimensão, você consegue identificar os aros dele, a textura do pneu, ok? Esses diferenciais. Ali o fone também, fundo branco, ok? Você está focando realmente no produto, você está mostrando o que é o produto. Ali você mostra ele em dois ângulos diferentes, isso numa única foto também, tá? Isso no fundo branco você percebe como que ele fica mais limpo, né? A imagem fica mais limpa, você está dando foco nela, somente no produto. E aí no caso da cama box aí, você está colocando ela num ambiente, tá? Se você vende móveis, por exemplo, você pode colocar ali até outros produtos que você coloca no seu site, né? Numa produção adequada assim, com o ambiente, você pode colocar outros produtos que você vende. Mas, nesse caso, você coloca aí como ele fica disponibilizado, a dimensão dele, como que ele ficaria na sua casa, por exemplo, no seu quarto, ok? Então, interessante, isso é um fator de decisão também. Aqui são exemplos ruins, tá? Começar do lado direito ali, a imagem do lado direito, é um exemplo claro de imagem não disponível que a gente falou no começo, tá? Vem muitas imagens assim, talvez, tá ok? E aí, no caso, é uma câmera fotográfica, tá entendendo? Negativa, é só uma maneira que, sei lá, alguém identificou para colocar que o produto não tem a imagem, tá? Isso aí é ruim, o cara não está interessado em não saber o que ele tá comprando, tá? Um exemplo comparativo do pneu, do lado esquerdo ali. Eu sei que é um pneu porque mandaram como um pneu, mas está bem mal produzido. Você vê que ali atrás tem uma parede, tem um balcão, tá? O flash está estourado no pneu e o pneu não mostra mais nada além do que, sei lá, parece uma borracha, né? Você não parece nem que você não consegue vender nada desse produto. Então, essa aí é uma produção inadequada no caso. O exemplo do caso do plano de fundo preto, você pode, além de você estar fazendo com que a vitrine fique totalmente quadrada, você está tirando o foco do produto também. Por quê? O produto também tem detalhes na cor preta, né? Então, você está concorrendo ali com a cor de fundo, enfim. Na verdade, assim, o produto está bem disponibilizado, o único problema aí é a cor de fundo. Então, se você tivesse colocado uma cor no fundo branco, você estaria apresentando uma imagem mais adequada nesse sentido, ok? Agora, com relação à questão de ficha técnica e os atributos que você vai oferecer para ter uma ficha técnica adequada, tá, ok? Algumas dicas para esse tipo de conteúdo. Procure criar atributos que sejam mais importantes para a decisão da compra do seu cliente, tá? E aí, no caso desses atributos importantes, existem algumas informações que são consideradas informações mínimas para que você garanta isso, tá? O que são informações mínimas? A marca, né? O modelo, a referência porque às vezes o cliente já sabe o produto dele, então ele já pesquisa pela referência, então é interessante que você tenha clara a referência, né, desse produto na sua ficha técnica. A cor, né, de que material que ele é feito, se ele é feito de inox, se ele é MDF, se ele é um material 100% algodão, ok? Diferenciais de venda, né? As voltagens dos produtos, dimensões, igual a cliente estava pesquisando lá, que ela precisava saber a dimensão do produto. É interessante que você mostre a dimensão do produto e até mesmo a dimensão da embalagem, tá? Do produto na embalagem na hora de
das informações técnicas, passa essa diferenciação. Peso, se o produto tem garantia, ok? E quais são os itens que estão inclusos na embalagem, tá? Porque às vezes o cliente compra uma coisa e aí está esperando um produto e aí acaba chegando menos do que ele precisa, ok? Então é interessante pontuar sempre quais são os itens que estão sendo inclusos na embalagem. E para alguns nichos mais específicos, e aí vai de cada lojista identificar essas particularidades, tem algumas informações que são específicas, né, muito importantes. No caso de produtos de vestuários, por exemplo, o capacete também, é interessante, obviamente, que você informe qual que é o tamanho desse produto. No caso de áudio, qual que é a potência. Cosméticos, por exemplo, qual a quantidade do perfume, quantos ml vem o perfume, etc. Além disso, é interessante que você faça uma apresentação breve. Então, esquematize ali, antes de você colocar toda a informação no seu site, pesquise para ver qual que é ali um decisor de compra, tá? Se é realmente algo que... Se a informação está muito extensa, porque assim, se você colocar muita informação, o cliente vai ficar desinteressado em ler tudo. Então, sempre deixe muito vendável o seu texto, tá? E explique bem o que o produto oferece, tá? E, além disso, existem algumas questões, que são informações que pode dar até multa para o seu site, caso você não apresente. Informações obrigatórias por lei. Que é o Inmetro, né, a certificação do Inmetro. Essa questão da certificação, você pode consultar quais são os produtos obrigatórios no próprio site do Inmetro, ok? Anvisa, para cosméticos e suplementos alimentares. Eficiência energética, para todos os produtos com voltagem, tá? São informações que são consideradas informações mínimas, e além de ser informações mínimas, são obrigatórias, que caso você não apresentar no seu site, ou na sua ficha técnica, e passar um órgão regulamentador no seu site ver que você não está apresentando, isso pode gerar multa, ok? Caso você não estiver seguindo esse tipo de orientação. E com relação a toda essa parte de conteúdo, é basicamente isso, tá ok? Como eu falei, existe uma questão que é muito pontual de cada lojista, principalmente agora nessa questão de marketplace. O que eu mostrei é uma questão mais abrangente, de exemplos clássicos, de produtos que estão mais consolidados mesmo assim em e-commerce, mas que esse tipo de informação serve para que você conduza o seu negócio também, ok? Então, é interessante que você sempre tenha em mente ficha técnica adequada, imagem também dos seus produtos sempre adequada. Se você não tiver, se o seu fornecedor não disponibilizar, faça uma produção, ok? Procure sempre estar diferenciando a sua descrição do seu produto, tenha sempre bem construída essa questão no seu site, tenha um site adequado, visualmente falando, e até mesmo com relação a retorno mesmo, ao retorno que o seu site dá para o Google, tá? Isso cada vez mais vai tornar relevante, o tempo de resposta do seu site. Então, sempre trabalhe todos esses quesitos. Faça um menu bem estruturado, que com certeza, sim, você vai ter um bom retorno de SEO, você vai estar sempre bem posicionado ali entre os melhores resultados. Treinamento de SEO básico, né? É basicamente isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, meu e-mail fica à disposição. Qualquer dúvida mesmo específica de lojista, ou até mesmo de como a gente vai apresentar no nosso site, pode estar entrando em contato, tá? O e-mail está disponibilizado aí. Agradeço pela atenção de todos os lojistas presentes, todo mundo que está acompanhando, e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui também, já teve uma pergunta do Eduardo, do MyShop. A imagem ambientada deve ser a principal? Ela deve ser a principal, porque a imagem principal, ela é a parte da vitrine também, tá ok? Então, você pode colocar essa imagem na vitrine, para diferenciar mesmo, você vai dar um foco interessante, vai ser um diferencial ali na sua estrutura, da sua página. Então, pode ser apresentada na principal, ok? Ou também você pode colocar na principal, depois continuar com outras imagens, tá? No fundo branco, e também repetir, talvez, outras imagens ambientadas
no final da sua apresentação do seu produto de imagem, ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar por aqui também, tá ok? Aí é só colocar a hashtag, né, igual eu falei, e aí a pergunta na sequência. A Desirê mandou aí também. Bom dia, Rafael. Estou com alguns produtos pendentes no Magazine Luiza. Porém, no Walmart o mesmo produto está normal. Como assim? Qual que é a pendência dele? Porque, na verdade, assim, essa questão eu acho que está mais relacionada à própria ferramenta mesmo. E, no caso, seria outra questão, outras pessoas que teriam responder para você. Mas o que você acha que pode estar sendo um impedimento? Pode ser, pode ser uma questão de imagem ou pode ser uma questão, às vezes, de algum atributo que você colocou errado, ok? Se puder esclarecer melhor essa pergunta aí, porque acho que está mais relacionado com a própria ferramenta, ok? Isso não tem relação, no caso, com a parte de SEO. Best Plus perguntou: títulos em maiúsculos serão barrados pelo Magazine Luiza para refletir no site? Existem algumas questões que não necessariamente serão barradas, tá ok? Mas que é interessante que você construa a sua descrição com base na nossa descrição mesmo, tá? Como que a gente coloca a nossa descrição. No caso do título, a gente não coloca em caixa alta, tá? E aí, por que eu digo isso? Porque você vai criar relevância na busca mesmo interna do nosso site através da sua descrição também, ou através da sua ficha técnica, tá? Então, conforme você se adequar, conforme você tiver mais adequação ao nosso tipo de negócio, é importante que você faça ali uma questão mais parecida com a nossa, tá? Para que torne relevante ali essa parte. E você colocar em maiúsculo, igual eu falei, você vai estar meio que ficando distoante das informações, acabar sendo, não vai ficar padronizado com o nosso tipo de negócio. Mas acredito que essa questão dos títulos em maiúsculo, ela não é um impedimento, tá ok? Mas é interessante que você coloque na maneira correta. De maneira assim, conforme a gente coloca no nosso site. Então, Desirê, essa questão aí, essa parte descritiva, é que eu precisava entender exatamente o que você colocou na sua descrição, tá ok? Se caso você colocou alguma informação que seja um impedimento na hora da ferramenta, a ferramenta, o time que faz esse tipo de alocação, no caso, eles vão impedir de entrar seu produto, certamente. Mas eu não sei o que exatamente que você deve ter feito aí para que esteja sendo um impedimento, tá ok? Mariana, sendo questão de atributo ou imagem, com quem podemos falar? Isso está relacionado com o suporte, tá? Acho que teve treinamento já de catalogação também, está relacionado. Tem algumas coisas que já tem um treinamento de um webinar já disponível que você pode identificar alguns atributos que sejam pendentes, tá ok? Mas, caso você tenha dúvida específica, você pode mandar por um e-mail para o suporte. Tem como disponibilizar para ela? Aí o pessoal vai disponibilizar para você o e-mail, aí você entra no detalhe com eles, tá ok?
Mário Maranho perguntou aqui. A falta de informações, como Inmetro, Anvisa, eficiência energética, podemos ter o anúncio impedido? Além de ter o anúncio impedido, você pode, igual eu falei, ser penalizado pelo próprio órgão, tá ok? Então, além disso, é importantíssimo que você apresente essas informações, tá ok? A informação do Inmetro, por exemplo, você vai identificar ali quais são, no próprio site, quais são os produtos específicos para identificar o Inmetro. E aí todas as outras informações também estão relacionadas. Então pode ser um impeditivo também. Márcio perguntou aqui, na imagem posso escrever uma oferta que será permanente para aquele produto SKU, como por exemplo, colchão grátis aplicada sobre uma foto ambientada de um dormitório? A gente não indica que seja colocado esse tipo de selo dentro da própria imagem, tá ok? Porque isso o Google depois, em anúncio, ele pode identificar que ele pode demorar para atualizar, tá ok? Na hora que o cliente busca esse produto no Google e aparecer lá colchão grátis, e aí pode ser que você no futuro não esteja mais apresentando o colchão, não faça mais essa venda do colchão grátis como uma oferta, isso pode ser um problema para você, porque ele vai clicar no seu produto, você vai estar informando que o colchão é grátis, e aí não dá para ele esse colchão, isso vai ser um problema para você. Então, tem essa questão de atualização mesmo da própria ferramenta do Google. Então, é interessante que você não trabalhe esse selo fixo na imagem, tá ok? Na imagem ambientada. É interessante que você coloque talvez um selo na estruturação da página mesmo, tá ok? E aí isso fica mais uma questão de TI mesmo, ok? Mas é interessante que você sempre trabalhe a imagem mais limpa mesmo. O Best Plus perguntou, quando enviamos SKU com descrição montada corretamente em HTML? Porém, ao repetir no site, ele remove todas as tags do HTML e ficam horríveis, prejudica muito o SEO. A Desirê, no caso, né? Então, eu não entendi muito bem mesmo a sua pergunta do Best Plus aí. Se você puder detalhar mais no e-mail para mim, fica melhor, tá ok? É que quando enviamos SKU com decisão montada corretamente HTML, porém ao referir no site, ele remove todas as tags. Não entendi o que você quis dizer. Se você puder exemplificar melhor no e-mail, aí eu consigo entender melhor, tá ok? Mário, onde posso buscar a lista de produtos que precisam das informações obrigatórias? No próprio Google. Das informações obrigatórias, se diz dos órgãos, né? No caso do Inmetro, o próprio Inmetro, o site do Inmetro, ele oferece isso. O restante provavelmente já deve oferecer também, ok? Anvisa, essas coisas. Links, a Lisiane, no começo, eu pulei essa pergunta, desculpa. Links como YouTube, pode enviar também? Acho que na ficha técnica, não sei se tem algum impedimento. Mas, aparentemente, o suporte não indica enviar os links também. Porque, também, se você quebrar o link, futuramente tirar esse link do ar no seu canal, vai virar um link quebrado na nossa ficha técnica, tá ok? PDF também, no caso, a mesma pergunta da Lisiane, na pergunta 9, PDF acho que também não pode subir. Também por uma questão de segurança mesmo do próprio Magazine Luiza. Tá. Quem é a pessoa que está perguntando da Best Plus, se puder mandar um e-mail para mim, a gente entra mais em detalhe até mesmo para investigar melhor o que deve estar acontecendo, tá ok?
E também com relação a Desirê, também é uma pergunta muito genérica, eu não estou conseguindo entender qual que é o problema da sua descrição, tá ok? Mesmo que ela seja parecida e seja correta no Walmart, não foi um impedimento, eu posso identificar aí com o time de suporte o que está sendo esse problema da sua descrição que não está podendo colocar no site, tá ok? Aí eu te dou um retorno também. Se puder mandar aí no e-mail, fica melhor. Então é isso, o e-mail é rafael.figueiredo@magazineluiza.com.br. Novamente agradeço a presença de todos e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Fala pessoal, nós estamos encerrando então o nosso webinar. Eu queria só relembrar aqui com vocês que é bem importante vocês responderem para a gente a pesquisa que a gente vai disponibilizar agora no encerramento do nosso webinar. Tá? Vocês vão visualizar aí o link, basta clicar no link e responder essa pesquisa para a gente. Obrigado, um bom dia a todos e a gente se encontra novamente aqui nos nossos webinars. Até mais, pessoal.